Bom, mais uma vez, boa tarde a vocês. Obrigada pela presença. E nós vamos ter hoje os palestrantes, o nosso irmão, professor Gilson Bueno, e a Cristina Galvez, ambos colaboradores aqui da nossa loja Paz Profunda e ex-membros da Sociedade Teosófica. Então, eles vão nos falar sobre as leis herméticas. Mas, antes de começar, eu vou falar aqui os objetivos da Sociedade Teosófica. O primeiro objetivo é formar um núcleo de fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. O segundo é encorajar o estudo da religião comparada, filosofia e ciências. E o terceiro é investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes do homem. Agora nós vamos nos preparando para a palestra. Vamos fechar os olhos, fazer uma respiração suave e profunda, acompanhando comigo o mantra da unidade. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abrange na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo, que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Paz e fraternidade para todos os seres. Namastê. Namastê. Prontinho. Gil, agora é com você. Bom, boa tarde a todos, né? Um prazer enorme estar aqui com vocês, mesmo de longe, unidos em pensamento e espírito, né? E para hoje eu preparei algumas coisas sobre as leis herméticas, sobre Hermes, para variar, mais um personagem polêmico da nossa história, né? Da sabedoria universal. Como outros personagens que são estranhos, são pouco conhecidos e informações diversas, tipo Saint-Germain, que andava num país, de repente sumia durante 100, 200 anos, aparecia em outro país. Hermes é um personagem da nossa história universal, também bastante controverso, né? Bastante questionado. E vamos falar um pouquinho sobre ele e o principal, as leis herméticas, que, vamos dizer assim, fazem o resumo de todo o pensamento hermético, né? Esse pensamento hermético que é uma filosofia hermética que guia gerações e gerações aí em vários aspectos do conhecimento humano, desde a ciência, da física, da química, da alquimia, até o esoterismo, né? Então, a minha proposta é conversar sobre esse personagem, os ensinamentos que ele deixou e tentar trazer um pouco desse conhecimento para o nosso dia a dia. Como é que nós, como estudantes, como pessoas que buscam a verdade, podemos usar esses conhecimentos em causa própria, em benefício próprio, tentando facilitar o nosso caminho, né, o nosso percurso nessa jornada aí, né? Então, as 7 leis herméticas é o tema do nosso bate-papo de hoje. Bom, as 7 leis herméticas, da onde elas vêm, né? Nós temos aí, basicamente, 3 textos da onde nós podemos tirar essas leis, né? O primeiro deles é a Tábua Esmeraldina ou Tábua de Esmeralda, né? O segundo é o Corpus Hermeticum, um livro compilado, né, na Idade Média, que tenta juntar todos os textos herméticos. E, finalmente, o Kybalion, que é um livro publicado em 1908, se não estou enganado, e é um livro que resume essas 7 leis, resume o pensamento, a filosofia hermética em 7 leis, né? Estabelece uma organização dessas 7 leis herméticas aí. Bom, vamos falar um pouquinho de cada um dessas fontes, né?
para começar o nosso assunto aqui. Primeiro, a tábua esmeraldina, ou tábua de esmeralda, que seria uma tábua escrita, seria um texto escrito numa pedra de esmeralda em baixo relevo, né? Cuja autoria seria de Hermes Trismegisto, com 13 ensinamentos, né? Essa tábua traria 13 ensinamentos e foi escrita em fenício antigo. O grande problema é que essa tábua nunca foi encontrada. Nós não temos nenhuma... temos menções históricas, alguns autores antigos, principalmente na Grécia Antiga ou na Idade Média, falaram que viram a pedra, sim, escrita não sei onde, mas nunca... Nós não temos restos dela, não temos a pedra, não temos a confirmação física de que essa pedra existiu. Então, provavelmente, essa pedra seja uma ideia mítica, né? Mas o que não tira a importância dos ensinamentos que estão gravados ali. Para continuar essa polêmica da tábua esmeraldina, várias culturas antigas questionam, né, pedem para si a autoria dessa pedra esmeraldina. Por exemplo, nos conhecimentos maçônicos, eles dizem que essa pedra teria sido escrita por Hiram Abif. Hiram Abif foi o grande arquiteto do Templo de Salomão, né? Um homem muito sábio, apesar de jovem, muito sábio, e que teria escrito essa pedra com os ensinamentos, né? E escondido na construção do Templo de Salomão. Os judeus também questionam a autoria da pedra esmeraldina através de Sete, um dos filhos de Adão, né? Que teria escrito essa pedra, entregado para Noé. Noé teria transportado essa pedra na arca e escondido não sei aonde. E os árabes também questionam a autoria da pedra esmeraldina, através de Enoque, um sacerdote árabe, né, muito famoso, muito poderoso, que, quando morreu, virou Metraton, um dos anjos, né, uns arcanjos aí, seria a história desse Enoque, o verdadeiro autor da pedra, da tábua de esmeralda. Bom, a pedra existiu? Pessoalmente, eu não acredito, né? Eu acho que ela é mítica, o que, como eu já disse, não tira o peso, a importância dos textos que são atribuídos a ela e que até hoje são estudados, né? E textos profundos, não? Aqui está as 16 frases da pedra esmeraldina, né? É verdade, certo e muito verdadeiro. O que está embaixo é como está em cima, e vai falando, né, os mandamentos, as leis herméticas, e colocando aí algumas informações extras, né? Alguns comentários. Bom, seguindo. A segunda fonte, o Corpus Hermeticum. Esse nós temos escrito, né? Pelo menos compilações dos textos que foram encontrados né, pelos séculos de 1, 2 e 3 depois de Cristo, escritos em grego antigo, e seriam textos de autoria de Hermes Trismegisto. São diálogos entre Hermes e seus filhos ou seguidores, né? Onde eles falam sobre criação do universo, como se deu a criação, a ligação, como é essa ligação entre céu e terra, como essa ligação deve ser feita, né? E esses textos do Corpus Hermeticum, são vários livros, inclusive, vários tomos, eles até hoje são estudados e influenciam os conhecimentos humanos, ciências humanas, filosofia, ocultismo, inclusive a física, né? Como a gente vai ter a oportunidade de ver a terceira lei de Newton. E esses textos estão escritos em grego antigo, o que questiona a existência do Hermes, né? Se Hermes era egípcio, né? Que inclusive na capa do livro aqui, ó, que é uma versão bem atual, uma produção bem atual, seria o deus Tote. Se Hermes era egípcio, por que o texto está escrito em grego, né? Mas existe toda uma explicação para isso, né? E aí a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre a questão do grego e do egípcio, certo? Bom, o terceiro livro, a terceira fonte das leis herméticas é o Caibalion.
Esse já foi, inclusive, tema de aulas nossas, né, na Teosofia, publicado em 1908, e assinado pelos 3 iniciados. Esses 3 iniciados, especula-se muito, né, quem seriam os 3 enunciados, os 3 iniciados. E seriam, segundo, né, especulações, porque não tem nada garantido, seria William Atkins, o Paul Foster Case e a Mabel Collins, né? Os 3 com ligações diretas com a teosofia. Então, o Kybalion seria um livro com forte tendência teosófica, né? Com forte influência da Madame Blavatsky. Mas nada garantido, nada confirmado, apenas especulações pela própria forma literária em que o livro foi escrito e coisa e tal, né? Mas a grande importância do Kybalion, então, é trazer essa cultura mística oriental para o Ocidente, né? Traduzindo essas ideias orientais aqui no Ocidente com uma forte influência cristã, né? Com uma forte influência cristã. Então, esses seriam as 3 fontes das leis herméticas. Agora, antes de entrar nas leis propriamente ditas, vamos falar um pouquinho de Hermes, né? Essa figura polêmica aí, né? Hermes seria conhecido no Egito como Tote, o deus Tote. Essa imagem aí da esquerda, que tem a cabeça de Ibis, o corpo humano, né? A cabeça de Ibis, que significaria o conhecimento, a inteligência, né? O Ibis tem esse bico comprido que ele consegue enfiar nos formigueiros e escolher qual formiga que ele quer pegar. Ou seja, o conhecimento, a sabedoria vem da escolha correta que a gente faz. Ele tem o caduceu de Horus na mão, né? Que significa a autoridade, e na outra mão ele tem a chave ansata, ou cruz egípcia, que significa a imortalidade, a vida após a morte, né? Ele seria um deus que faria ligação entre os outros deuses, ou seja, o céu e a terra. Ele seria o escriba, né? Nessa época, o escriba era uma atividade, era uma profissão muito importante, né? Porque o conhecimento era todo colocado ali nos papiros. Então, sendo um escriba, Tote tinha uma importância muito grande. E todos os textos antigos do Egito Antigo, de uma forma ou outra, relacionam Tote. Né? Como a gente pode ver, por exemplo, nesse mural que fala sobre o peso do coração do morto. Né? Então, a gente tem o Horus aqui, pesando o coração. O coração era colocado de um lado da balança, do outro lado era colocado uma pena. E se o coração pesasse mais que a pena, ele não tinha vida eterna, né? Ele tinha que pagar os seus pecados. E do lado direito aqui, a gente pode ver, eu tenho como movimentar aqui, eu não sei se movimenta na tela, nós temos aqui o Tote, escrevendo tudo para passar esse julgamento do rapaz para os deuses, né? Então tá ele aí. E aqui dentro de uma pirâmide, eu tenho esse desenho de Tote. Mais uma vez, né? Escrevendo, colocando informações aí, que era a grande importância dele, né? O grande sábio, ele era conhecido como o Deus sábio, né? O Deus da sabedoria no Antigo Egito. E nós sabemos que o Egito foi uma civilização realmente diferente. Nós sabemos, né, através dos nossos estudos teosóficos, que o Egito, o Império Egito, a civilização egípcia veio de Atlante, dos sobreviventes de Atlante. Então, eles tinham um conhecimento muito superior naquela época, né? Não só eles, mas eles foram talvez a civilização remanescente de Atlântida que mais ficou conhecida entre nós, né? E era uma sociedade extremamente ligada ao espiritual, né? Eles se preparavam desde o início da vida para o dia da morte, porque eles sabiam que a morte não era o fim, era uma passagem. Então, eles tinham uma vida toda voltada para o dia da morte, né? O livro dos mortos prova disso. Inclusive, não existe o livro dos mortos, né? São os livros. Cada egípcio tinha o seu livro.
Ele escrevia, ele procurava os escribas, os sábios, e escrevia o seu livro dos mortos para que ele lembrasse todo o ritual, toda a ritualística que deveria ser feita para que no dia da morte tudo acontecesse direitinho, né? Tudo certinho. Agora, no século IV antes de Cristo, a civilização egípcia já estava em decadência. E os sacerdotes egípcios, muito sábios, conhecedores do futuro, sabiam que ela ia acabar. O Egito de hoje não tem nada a ver com o Egito daquela época, não? Só está no mesmo lugar, só usa o mesmo nome, mas os espíritos, as entidades ali encarnadas não são mais as mesmas descendentes lá da antiga Atlântida, né? E os sacerdotes, os sábios sacerdotes egípcios sabiam dessa passagem, desse fim do grande império egípcio. E eles estavam preocupados, porque até então todo conhecimento iniciático era passado oralmente, boca a ouvido, né? Entre os hierofantes e os aprendizes. E eles sabiam que, acabando essa civilização, muito desse conhecimento universal, dessa sabedoria universal, iria se perder. Então, eles resolveram escrever. Mas escrever na língua egípcia, uma língua complicada, né? Os hieróglifos complicados de entender, e uma língua de uma civilização que ia acabar, que estava em decadência. Então, não tinha sentido escrever em egípcio essas informações todas. Por outro lado, o grande império emergente era a Grécia, né? Inclusive, no século IV a.C., Alexandre o Grande invadiu o Egito, né? Para tirar o Egito do domínio persa, e nessa invasão houve toda uma sintonia entre a cultura egípcia, que era tradicional, que era né, muito desenvolvida, com a cultura grega, que era uma cultura emergente. O grego se caracteriza pela sua curiosidade. O grego, quando chegou no Egito e viu um pouco do conhecimento egípcio, se apaixonou. E aí passou a ter um sincronismo entre essas duas culturas. E foi aí, então, que os sacerdotes egípcios resolveram passar essas informações para o grego antigo, para a língua grega antiga, né? E no grego antigo, o Tote tem sua representação no deus Hermes. Daí, Hermes, né? O termo Hermes, que seria aquele deus também emissário dos outros deuses, o mensageiro dos deuses, que tinha asas no pé e no chapéu para poder se locomover rapidamente, né? Com as informações, levar as informações entre céu e terra bem rapidinho. Filho de Deus, de Zeus, né? O grande deus do Olimpo. Então, Hermes representava Tote na cultura grega, tá certo? Agora, a grande questão é, esse personagem existiu? Porque nós temos citações de Tote a coisa de quase 3.500 anos antes de Cristo, o que daria aí mais de 5.000 anos atrás, né? E nós temos informações sobre textos herméticos assinados por um tal Hermes na Idade Média. Então, impossível um ser normal existir durante tanto tempo assim. Outra coisa, os conhecimentos dos textos são conhecimentos dos mais variados campos da sabedoria. Então, eu tenho conhecimento desde a física moderna, sobre medicina, sobre astronomia, sobre ocultismo, sobre filosofia. Será que uma pessoa só conseguiria ter um conhecimento com tão grande abrangência assim? Será que só um homem conseguiria dominar e passar todo esse cabedal de informações? É questionável, né? Isso é questionável. Então, a partir daí, começa a se discutir. Hermes existiu? Hermes Trismegisto, 3 vezes grande, né? Existiu, na verdade, ou não? Bom, para uma linha de estudiosos, Hermes Trismegisto, na verdade, era uma escola iniciática, né? A escola hermética.
E dentro dessa escola, todos os autores que pertenciam, que eram graduados dentro dessa escola, poderiam assinar seus textos como Hermes Trismegisto. Então, não seria um Hermes, seriam vários Hermes dessa mesma escola iniciática. Ou talvez um grau iniciático, onde quando você, independente da sua escola de mistério, atingisse esse certo grau iniciático, você poderia assinar como Hermes, né? Ou ele foi, na verdade, um grande iniciado, né? Que conseguiu passar pelo tempo, passar toda essa informação, era realmente um emissário dos deuses que trazia para a gente essa série de informação. Então fica esse questionamento: Hermes existiu enquanto ser ou não? Bom, tentando esclarecer um pouco disso, né? Os textos modernos, analisando, né, principalmente os livros dos textos assinados por Hermes, chegaram à conclusão que, pelo estilo literário, não pode ter sido um cara só que escreveu, né? E pela variedade dos temas, também não se acredita que seja uma pessoa só que escreveu, e sim um grupo de várias pessoas que teriam escrito esses textos, tá ok? E vamos para Blavatsky, né? Vamos para Blavatsky. Acho que essa questão do Hermes, pelo menos para mim, pelo que eu estudei, pelo que eu pesquisei, realmente ele não existiu enquanto pessoa. Era um grupo de sábios que assinavam como Hermes, o que, por sinal, era muito comum, né? Era muito comum naquela época antiga, de assinar num nome coletivo, né? Faz parte dos ideais daquele momento, né? Bom, acho que agora a gente pode começar a falar das 7 leis em si, né? Falar das 7 leis herméticas aí, seguindo a lei, a ordem colocada pelo Caibalion, né? Pelo Caibalion. Primeira lei, bom, antes de mais nada, mais uma desculpa. Hoje é o dia das desculpas, né? Principalmente os professores aí, né? Eu sei que a Márcia é professora, a Carmen também. Gente, eu troquei o computador e eu estou com o teclado em inglês. E o teclado em inglês, ele não tem acentuação. Então, não tem cedilha, não tem acentuação. Eu improvisei aqui no que pôde. Mas se vocês pegarem alguma acentuação errada, alguma palavrinha errada, me desculpe. A culpa não é minha, é do computador. A gente compreende. Essa foi boa, essa desculpa foi boa. Bom, a primeira lei é conhecida como a lei do mentalismo. Tudo é mente. Deixa eu só tirar aqui, ó. Tudo é mente, né? Basicamente, a ideia de que tudo que está em nossa volta é fruto da nossa própria existência. Existe a partir de nós e não do mundo externo. Tudo que nós vivemos, tudo que nós enxergamos, toda a nossa experiência, na verdade, está dentro da nossa cabeça, né? De acordo com esse princípio, o universo é uma criação mental do todo, existindo em nossa mente. Esse todo, no hermetismo, significa Deus, né? O hermetismo tem uma relação bem diferente com a entidade Deus, vamos dizer assim. Eles dizem que não dá para mensurar Deus, não dá para explicar Deus. Deus é uma grande inteligência que organiza o universo. Então, a melhor forma de definir Deus é chamar ele de todo, ou de tudo, né? Então, essa criação do todo é a criação de Deus, é a criação da mentalidade superior que tudo criou e que tudo governa, né? Bom, essa lei do mentalismo é uma lei muito importante. É a primeira, não é à toa que ela é colocada como a primeira, e ela é muito importante para a gente, né? A gente pode ver na história da filosofia essa lei do mentalismo explicada por vários autores, vários filósofos, né? Vários cientistas, como Platão, né? Que, na sua teoria das ideias, dizia o seguinte: o universo é pura consciência. E para que exista algo manifesto na realidade, é preciso que, primeiro, tenha sido planejado na nossa cabeça. Então, não existe nada no universo que não tenha sido planejado antes na nossa cabeça, né? E mais uma figura bastante conhecida aí, né? A René Descartes, autor da famosa frase: penso
logo existo, né? Então, se penso, existo. A condição para que eu exista é o pensamento, ou seja, é o pensamento que me cria, né? Então, tentam aí Platão e Descartes confirmar a ideia de que tudo é mental, tudo no universo vem da nossa mente, né? Então, sobre essa questão da lei do mentalismo, algumas observações que eu considero bastante importantes, né? Primeiro, a criação começa na mente do Criador. Toda criação tem um Criador. Muito do nosso mundo, do nosso universo, é criado pela nossa mente, né? As coisas boas, as coisas ruins, as coisas certas, as coisas erradas, tudo que existe no nosso universo foi criado pela nossa mente. Nós somos diretamente responsáveis por isso, saibamos ou não, tenhamos consciência disso ou não, porque as leis herméticas, também chamadas de leis universais, elas existem e elas governam tudo que existe no céu e na terra, ou seja, não existe como escapar dela. Então, se tudo é mental, tudo é criado pela nossa mente, não tem como escapar disso. O que acontece fomos nós que criamos, né? Todas as nossas ideias, isso é muito importante, todas as nossas ideias possuem um potencial enorme de se tornar realidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós pensamos, porque se nós pensarmos coisas boas, o potencial dessas ideias boas se tornarem realidade é muito grande. Por outro lado, se a gente tiver pensamentos negativos, pensamentos ruins, a possibilidade desses pensamentos ruins se tornarem realidade também é muito grande, é enorme. Por isso, devemos o tempo todo controlar os nossos pensamentos, saber o que estamos pensando e, principalmente, sabermos aonde queremos chegar com esses nossos pensamentos. Tá certo? Um exemplo do pensamento impensado, né? Pensamento impensado, aquilo que a gente cria sem querer, às vezes, são as formas pensamentos que existem no mundo espiritual, né? Nós criamos imagens, criamos energias, criamos objetos, muitas vezes sem querer que isso aconteça, mas criamos. E essas formas pensamento ganham vida. E outras entidades assumem essas formas pensamento e dão energia a ela. Aí elas passam a viver independentes da gente. Nós criamos, mas ela passa a ter uma vida independente da gente, porque outras mentes se conectam a ela, né? Então, muito cuidado com o que a gente pensa. Dentro da magia, existe uma linha mágica, né, chamada de magia mensal ou psicoenergética. A magia mental ou psicoenergética, ela se diferencia um pouco da magia cerimonial, porque ela dispensa os aparatos, os locais, os desenhos, tudo, os símbolos, e passa a trabalhar apenas com a mente. Então, esse tipo de magia mental, ela vai trabalhar o poder da mente. Então, você vai aprender a concentração, porque me veio na cabeça agora o livro, que ficou bem famoso, como é que é o livro lá do que você pode atingir tudo? Como é que chama o livro? Ai, meu Deus do céu. Um livro que ficou famoso, O Segredo, né? No livro Segredo, que é uma tentativa aí de explicar um pouco a lei do mentalismo. Não, se você pensar, você consegue. Não é bem assim. Algumas coisas a gente tem que ter em mente. Primeiro, o tempo é diferente no mundo espiritual e no mundo material. Então, no mundo espiritual, você pensa, acontece, é uma velocidade muito grande. No mundo material, você pensa, até isso acontecer, as coisas, normalmente, as coisas demoram um tempo muito maior para acontecer. E nesse tempo em que o pensamento está se formando, a gente corta ele, a gente rompe com essa ideia, com essa intensidade, com essa persistência. E aí, então, o pensamento não acontece, né? Outra coisa, o livro, é uma crítica, desculpa, eu não deveria fazer críticas, né? Mas eu vou fazer, para mim, esse livro Segredo, ele é muito materialista, tem muito a ver com o neopentecostalismo, que fala que o sucesso está em cima da riqueza. Então, se você é rico, Deus concorda com você, a sua riqueza é prova de que você está certo no caminho. Eu discordo um pouco disso, não.
bastante disso. Mas existe, sim, um trabalho com a mente, existe esse trabalho, onde você tem que respeitar o tempo da realização, a intensidade do pensamento que você põe, isso é um treinamento, né? A persistência do pensamento é um outro treinamento, e quando você passa a trabalhar isso, você sim consegue fazer essa magia psicoenergética, né? Você consegue enviar, receber energias e fazer a transmutação das coisas. Bom, outro cuidado que a gente tem que ter muito com os pensamentos, né? Então, eu coloquei aqui sobre o sistema de ecolocalização, que alguns aparelhos, alguns seres usam para se locomover. Por exemplo, o morcego, o primeiro desenho ali em cima. Como é que o morcego consegue enxergar no escuro? Na verdade, ele não consegue enxergar. Mas ele tem um sistema de ecolocalização. Aqueles gritos que ele dá enquanto ele está voando são emissões sonoras, né? Essa emissão sonora vai bater em alguma coisa e voltar. E ele consegue, o ouvido dele consegue captar essa volta. Então, pela intensidade da volta, ele sabe o que tem, onde está, se está perto, se está longe, ele consegue ir atrás da comida ou se desviar de parede, coisa e tal. O mesmo processo, exatamente o mesmo processo que o golfinho usa, né? O golfinho, ele solta os gritos, né, dele, essa onda sonora vai, quando bate alguma coisa, volta, ele percebe o focinho dele, na ponta do focinho ele consegue pegar esse retorno da vibração, e aí então ele consegue se locomover. Que é o mesmo princípio, né, que o homem aprendeu com os animais, mais uma coisa que o homem aprendeu com os animais, colocando na ponta dos navios e no caso aqui o submarino, esse sistema de ecolocalização chamado sonar. Emite o som, bate e volta, a antena pega e você consegue no computador ler essa volta, ou seja, desenhar o que está ali na sua frente. Diga-se de passagem, se o homem tivesse descoberto isso na época do Titanic, ele não teria afundado, porque você saberia que o iceberg estava na sua frente bem antes de chegar nele. Ali eles só descobriram que escutaram o barulho, né? Tu batemos em alguma coisa, é tarde demais. Então, por que eu coloquei ecolocalização falando da questão mental? Porque o nosso pensamento é uma forma de energia. Tudo no universo é uma forma de energia. Mais condensada, menos condensada. A gente vai falar daqui a pouco na lei da vibração. Mas, sendo uma energia, esse pensamento é lançado em forma de onda, energias se movimentam em forma de onda, e ondas batem e voltam. Então, muitas vezes, o mal que a gente deseja para alguém acaba voltando para nós. Muitas vezes, os maus pensamentos que nós temos dentro do nosso espaço de trabalho acabam voltando contra nós, né? Mais uma vez, a gente tem que tomar muito cuidado com o que pensa, né? Policiar, monitorar nossas ideias, para que a gente não sofra as consequências negativas desses pensamentos. Ou melhor ainda, se a gente for capaz emitir energias positivas para que elas voltem e a gente consiga se beneficiar com elas. Tá ok? Segunda lei, a lei da correspondência. Famosa, né? O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. Existe uma correspondência entre as leis e fenômenos de todos os planos de existência e de vida. O microcosmo humano é governado pelas mesmas regras que o macrocosmo universal, e vice-versa, né? Ou seja, nós temos vários planos de realização, vários planos de existência, 7 planos. Na verdade, são mais, mas nós estudamos os 7 planos da nossa existência. Esses 7 planos, todos 7, são regidos, e inclusive os outros que nós não estudamos, são regidos pelas mesmas leis. A lei do mentalismo existe em todos os planos, né? A lei da correspondência também existe em todos os planos, né? Então, o que acontece dentro de nós, acontece fora de nós, né? E eu peguei aqui o famoso desenho do sistema solar, com a órbita dos planetas, e de um átomo, né?
e a gente pode ver a semelhança entre o sistema solar, o que está fora da gente, e o átomo que está dentro da gente. E essa semelhança pode ser encontrada entre todos os planos, entre todas as coisas, porque é uma lei universal, né? Essa lei acabou criando um método científico, né? Você partir do conhecido para o desconhecido. Então, você estuda o que você conhece, e em cima do que você conhece, você passa a jogar esse conhecimento em cima do que você quer descobrir. E fazendo essa analogia, você tem como extrapolar, sair da caixa, sair da caixinha, né? E conseguir ideias que, pensando na matéria, a gente não conseguiria chegar nunca. O exemplo podemos pegar como exemplo a lei da energia é igual a mc² do Einstein, né? A questão do Einstein. Se o Einstein fosse trabalhar dentro de um laboratório para criar sua lei da relatividade, ele não ia conseguir chegar nunca nela, porque ela envolve coisas, ideias muito fora do mundo material. Então, ele teve que trabalhar no fora, ele teve que trabalhar no campo filosófico, né? E a partir do campo filosófico, ele conseguiu trazer esse conhecido, o que está fora é como o que está dentro, o que está em cima é como o que está embaixo. Ele acabou criando essa lei que revolucionou, de certa forma, todo o conhecimento moderno, né? Então, esse método científico do que está dentro, está fora, o que está em cima, está embaixo, é bastante interessante para quem trabalha com novas ideias aí, tá certo? E isso nos leva a uma questão bastante polêmica, né, entre os estudiosos da sabedoria divina. Nós somos deuses? Se o que está em cima é como o que está embaixo, Deus está lá em cima, eu estou aqui embaixo, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Eu também sou Deus? Se eu sou Deus, eu tenho os mesmos poderes e atributos do Nous, do Deus Supremo, né? Isso pode ser, não pode ser, é uma questão bastante interessante, né? E polêmica, e polêmica. Então fica nossa proposta de reflexão sobre essa questão da divindade humana ou não. Mas vamos seguindo. A lei da vibração. Tudo vibra em diferentes frequências. Todos os elementos nada mais são do que vibrações energéticas em diferentes frequências e diferentes disposições. Todos os objetos são energia. Tudo é feito da mesma energia básica, mas trabalha em diferentes graus. A gente, na teosofia, fala que tudo é energia, o que difere uma coisa da outra é o grau de concentração, né? É o grau de densidade dessa energia. A diferença entre um plano e outro, plano material, plano físico e o plano astral, nada mais é do que a concentração, a vibração da matéria, o quanto a matéria está condensada ou diversificada, né? Então, é uma lei bastante interessante. E quando se fala em vibração, quando se fala em energia, só lembrando que existem várias formas de energia, né? Esse espectro eletromagnético mostra isso. Bem no meio aqui a gente tem a luz visível, com uma lâmpada em cima, né? Então, eu tenho vibrações, frequências de onda que eu não consigo enxergar, tanto para mais quanto para menos. As ondas vibram com maior intensidade ou menor intensidade, mas o ser humano ele tem uma faixa bastante limitada de visibilidade quando se fala em energia, quando se fala em luz, que para nós essa energia, essa vibração se reflete em luz. Mas essa questão da vibração é uma questão bastante interessante. E aí, pesquisando, eu descobri uma coisa, né? Eu descobri agora, mas eu tenho certeza que vocês já conhecem, muitos de vocês já conhecem há muito tempo. Bom, o tempo todo nós emitimos vibrações. Nossos pensamentos são vibrações. E cada um de nós tem uma assinatura vibratória. Cada um de nós tem um padrão vibratório, né? E vibra numa certa frequência. E a grande busca do ser humano é exatamente elevar essa frequência. Por quê?
quanto mais densa, quanto mais lenta é essa vibração, mais próximo da matéria nós estamos. Quanto mais alta, quanto mais rápida é essa vibração, mais perto do espiritual nós estamos. E eu acredito que todos nós, como grandes buscadores, né, como pessoas que tentam evoluir, a nossa ideia é chegar mais perto do espiritual possível. E para isso teríamos que elevar o nosso padrão vibratório, né? E além de emitir essas ondas, nós também somos antenas, nós recebemos essas vibrações. Daí o fato de você entrar num ambiente qualquer pela primeira vez e falar, não gostei, não estou me sentindo bem. Tem pessoas que percebem, se sentem mal, passam mal mesmo quando entram em determinados espaços, né? Por exemplo, entrar na casa de um amigo, não gostei, alguma coisa aqui não está, né? É a primeira percepção da pessoa é não se sentir bem, é sentir uma energia pesada, né? Que não está de acordo com o padrão vibratório dela, né? Outro exemplo dessa sintonia é a antipatia e a simpatia. Pessoas que você nunca viu na vida, você encontra, começa a conversar em 2, 3 minutos, você fala, pô, essa pessoa é simpática, ela tem uma sintonia próxima à minha, a gente vibra na mesma frequência, a gente se entende. Ou, essa pessoa eu não gostei, é antipatia, ela tem uma vibração diferente da minha. Pode ser superior, pode ser inferior, mas não bateu com a minha, né? Então, a questão da vibração, a gente percebe, mesmo sem entender, sem ter o entendimento exato e científico da vibração, a gente consegue perceber quando os ambientes e quando as pessoas têm a mesma frequência que a gente ou não. E a gente consegue trabalhar com a vibração. Por exemplo, a Márcia, numa aula aí atrás, 2 semanas atrás, falou sobre cromoterapia, né? O que é a cromoterapia? Cada luz, cada cor tem uma vibração, tem um padrão vibratório. A gente recebe esse padrão vibratório e cuida da nossa parte física, né? A musicoterapia, né? A música também é pura vibração dos instrumentos sonoros, né? Da voz humana. E a música a gente consegue perceber, eu acho que com uma intensidade muito maior que a cromoterapia, a gente pode alterar nossos sentimentos, alterar nossas emoções de acordo com o ritmo da música que a gente está escutando, né? É muito diferente quando eu escuto uma música clássica, eu saio dessa experiência com uma vibração. Quando eu escuto um samba, uma música mais agitada, um rock, eu saio dessa experiência com um outro padrão vibratório, né? A própria alimentação também trabalha muito com vibração, né? A alimentação Ayurveda, que diz que os alimentos são classificados em sattva, raja e tamas, né? Então, o sattva seria o princípio puro, as vibrações mais leves, mais suaves, mais sutis, fruta, grãos, sementes. Os rajas seriam as alimentações mais excitantes, mais apaixonadas, tipo doce, tipo café, tempero forte, pimenta. E os tamas seria a energia mais pesada, mais negativa, né? Chegando a ser trevosa, ignorante, né? Traduzida como ignorante, como carne, como álcool, como alho e cebola, né? Que a gente vê muito bem falar do alho e cebola, porém os indianos dizem que o alho e a cebola são muito pesados, jogam a nossa energia muito para baixo. Então, os indianos, os hindus, eles trabalham essa energia da comida, tentando jogar para sattva o máximo possível da alimentação e, assim, elevar a vibração dos seus corpos físicos, né? Bastante interessante. E os próprios mantras, aquela repetição de palavras, vai criando uma vibração, mexendo no nosso emocional, e aí a gente vai, inclusive, buscando a cura através do padrão vibratório. Então, a questão da lei da vibração, ela é já bem conhecida pelo ser humano e já é bem trabalhada pelo ser humano em vários ambientes aí também. Aqui a escala Hawkins de consciência, né? O David Hawkins, um psiquiatra norte-americano, ele, no seu laboratório, pesquisou reação dos seres humanos em relação à vibração, né? Qual o estado mental, qual o nível de consciência e qual o nível emocional que cada paciente tinha em determinado padrão vibratório, né? Então, ele
em cima desses estudos, ele criou a escala Hawkins, né? Então, a gente pode ver aqui do lado esquerdo que a vibração média, o padrão médio vibratório do ser humano é em torno de 200 Hz, né? 200 Hz por segundo, está aqui, né? Quando a nossa vibração sobe, a gente vai evoluindo nossa consciência, e cada nível de consciência representa um nível emocional. Então, por exemplo, subindo aqui em cima, eu tenho, a partir dos 700 Hz de frequência, eu tenho a iluminação, né, como nível de consciência, e o indescritível como emoção. Quem consegue atingir a iluminação tem uma emoção indescritível. Não dá para dizer o que um ser iluminado, por exemplo, um Gandhi, qual a emoção que Gandhi tinha? Como que ele sentia a emoção, o amor, a dor? Não dá para, no grau de desenvolvimento que ele tinha, a gente não consegue decifrar, descrever o que ele sentia. Mas conforme o nível de vibração vai diminuindo, eu tenho a paz, na casa dos 600 Hz, que representa a emoção da felicidade. Nos 540, eu tenho a alegria, que representa a serenidade. Nos 500, o amor, que representa a referência. E aí vai, até lá embaixo, nas vibrações mais pesadas, mais lentas, onde eu tenho 20 Hz, né? Que seria o mais material de tudo, que seria a vergonha como consciência. E essa vergonha traz uma emoção de humilhação, né? Então, bastante interessante, porque, mais uma vez, a ciência tentou usar os conhecimentos espirituais, esotéricos, né? Tentou usar a sabedoria universal para explicar o funcionamento material das coisas, né? Bastante interessante isso, né? E eu não sei se parece que foi bastante discutido e bastante aceito, inclusive, essa escala Hawkins de consciência. Vibração, uma coisa importante. A gente pode entender vibração como movimento. Isso para nós é muito importante, né? Ou seja, tudo tem vibração, significa que tudo tem movimento. Se tem movimento, muda de lugar, né? Ou seja, tudo muda o tempo todo. Isso é interessante para a gente, nós buscadores, porque a lei da vibração diz que tudo muda, nós vamos mudar, nós vamos evoluir para melhor ou para pior, mas nós vamos mudar, certo? Depende da gente, depende da nossa experienciação, depende dos nossos estudos, depende do nosso controle mental, mas nós não vamos ficar parados, nós vamos evoluir, né? É o que a gente diz, a evolução acontece sempre, mais rápido para uns, mais lento para outros, mas ela sempre acontece, porque essa é a lei. É a lei da vibração, é a lei do movimento. Quarta lei, a lei da polaridade. Tudo tem o seu oposto, extremos se tocam. Isso é muito legal. Tudo tem o seu oposto e os extremos se tocam. Os opostos são apenas extremos de algo da mesma natureza, ou seja, não são duas coisas, é a mesma coisa, é a unidade com dois extremos, né? Então, apenas diferenciados por graus distintos de vibração ou aplicação. Pelos extremos se tocam, sua configuração é melhor percebida por um círculo e não por uma linha, né? Isso se percebe até mesmo nos extremismos políticos de direita e de esquerda nos países atualmente, né? Eu não queria entrar muito nessa questão política, mas a gente acaba entrando mesmo, né? A questão da polaridade. Então, polaridade significa o quê? Dualidade, os dois lados da mesma moeda, né? Forças opostas e complementares, né? Elas se complementam, elas estão na mesma unidade, não são coisas distintas, são pontos diferentes da mesma coisa. E qual é o nosso trabalho? Buscar o caminho do meio, buscar o equilíbrio entre essas duas forças, né? E uma coisa interessante também, os polos podem ser invertidos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais disso. Para tentar explicar um pouco mais a questão da polaridade, eu vou usar o Tai Chi, o Yang, né, o Yin e o Yang, né? Então,
qual que é a ideia do yin e do yang? O Criador é uma coisa só. Toda a criação está junta. E esse tudo junto pode ser melhor demonstrado como um círculo. Tudo está dentro desse círculo. Toda a criação está dentro desse círculo. Dentro desse círculo não tem nada. Se não tem nada, então esse círculo pode ser representado pelo zero. Certo? De repente, Deus resolve criar o todo. Não vou usar a palavra Deus. Como a gente está falando de hermetismo, eu vou usar a palavra todo. O todo resolve criar. Como que acontece essa criação? O Criador, o todo, foca a sua energia, foca a sua mente num ponto. Concentra a energia num único ponto. A partir do momento que a gente tem esse único ponto, nós podemos atribuir a essa nova configuração um número 1. Certo? E aí, esse ponto vai se criar, vai se reproduzir através da multiplicação. Certo? E essa multiplicação pode ser chamada de 2. Agora, essa criação, essa polaridade positiva e negativa, preto e branco, forte e fraco, claro e escuro, ela pode se inverter facilmente. Por exemplo, a montanha. Eu tenho uma montanha e o sol está do lado esquerdo dessa montanha. Então, a montanha é uma coisa só. Só que o sol está de um lado. Um lado da montanha está claro, o outro lado está escuro. Mas é uma montanha só. De repente, o sol anda, se desloca e vem para o outro lado. Eu inverti. O lado que estava claro ficou escuro. O lado que ficou escuro, que estava escuro, clareou. Então, eu inverti as polaridades. Isso é representado pelos pontos. Preto no branco e branco no preto, no símbolo do Tai Chi, do Yin e Yang. Certo? Então, as coisas podem ser transmutadas. As coisas podem ser mudadas. Nós podemos transformar coisas ruins em coisas boas. Depende de quem? Da gente. A lei do ritmo, né? A lei do ritmo é a lei do movimento pendular, né? Par de opostos, né? Essa brincadeirinha aqui, esse aparelhinho, que você solta a bolinha, ela vai batendo, vai mudando de um lado para o outro. A energia se mantém. Se você somar toda a energia aí, né, o que está ganhando, o que está perdendo, dá zero. E o movimento continua, né? Então, existe uma oscilação natural nas coisas. Essa mudança de polaridade é uma coisa natural, é um movimento natural, né? Não apenas nos fenômenos da natureza, mas na vida humana, né? Então, é aquela história. Como diz o dito popular, hoje eu estou muito feliz, eu estou com medo, porque se um dia você está muito feliz, o que vai acontecer no dia seguinte? A lógica diz que eu vou ter um dia de tristeza, né? Por quê? O claro precede o escuro precede o claro. A felicidade né, vem antes da tristeza, mas depois da tristeza vem a felicidade, é o pêndulo, né? Então, esses sentimentos, essa mudança de polo, ela acontece o tempo todo, o ritmo diz isso, né? Então, é muito interessante para a gente se preparar, né? Sabendo o que pode vir a acontecer, de acordo com as experiências, com as sensações, a gente pode ter uma ideia, assim, do que vai acontecer, o que pode acontecer, e aí, nesse instante, se preparar para isso, né? Então, tudo que vai volta na mesma intensidade. A terceira lei de Newton. Para quem não sabe, Newton era maçom, né? Newton era maçom, e ele era, muito provavelmente, não existe comprovação, mas muito provavelmente, estudante de ocultismo, né? Porque essa ideia de que a toda ação corresponde a uma reação em igual intensidade e sentido contrário, nada mais é do que a lei do ritmo de Hermes, né? Então, ele pegou a lei do ritmo, mais uma vez, pegou a lei do conhecimento da sabedoria divina e puxou para o mundo material, para as coisas físicas, que é o que está acontecendo, né? O que a gente chamava de espiritual, de mágico, de natureza, hoje está tudo voltado, está sendo voltado aos poucos, tudo para a nossa realidade material. Ou seja, ciência, filosofia, religião,
não são coisas diferentes, são polos de uma mesma coisa, são pontos de vista diferentes. E, com o tempo, isso vai cada vez mais se firmar, né? Falando ainda sobre o fluxo, sobre o ritmo, a questão da lei da compensação, né? Se você tem uma intensidade muito grande para um lado, você vai ter intensidade muito grande para o outro lado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tentar fazer com que esse fluxo e refluxo, essa onda, seja cada vez mais controlada, cada vez mais devagar, porque a gente sabe que do outro lado vem, se dá uma cacetada aqui, do outro lado vem a cacetada com a mesma intensidade, né? Ainda falando sobre a magia, né? Na magia existe uma lei chamada lei das trocas equivalentes, que são aqueles acordos que você faz com a espiritualidade, quando você pede alguma coisa. Quando você pede alguma coisa, com certeza você vai ter que dar alguma coisa em troca, principalmente com a baixa espiritualidade, né? Então, e essas trocas são equivalentes. Se você pedir muito, você vai ter que pagar muito, né? Aqueles pactos que o pessoal, né, falava, que ainda dizem que fazem, né? Pactos com o demônio, com as entidades, com os Exus. Tudo bem, eu quero sucesso, eu quero riqueza, tal, mas você vai pagar por isso, com igual intensidade, né? Então, essas trocas equivalentes dizem que a gente tem que tomar muito cuidado, porque do jeito que a porrada vai, a porrada vem. A lei da causa e efeito, né? Existe uma causa para cada efeito e um efeito para cada causa, né? Não existe efeito sem causa. Tudo tem uma explicação. Tudo tem um motivo. O que acontece é que, às vezes, a gente não consegue enxergar esse motivo, mas que ele existe, ele está lá, certo? Ele está lá, porque nada acontece ao acaso. O acaso não existe, né? E aí entramos na Bíblia, que diz, né? No Velho Testamento, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Plantou tomate, você não vai colher uva, você vai colher tomate. Você planta o que você quiser, mas você vai colher o que você plantou, não tem como, né? Então, é aquela história. Se hoje eu passo por situações e não consigo entender por quê, vamos fazer um trabalho mental, vamos tentar entender o que eu fiz, o que poderia ter me levado a essa situação. E assim a gente começa a viver melhor, começa a entender as coisas que acontecem com a gente, né? E outra coisa importante, se você tiver dadas as mesmas causas, os mesmos resultados advirão. Se você faz a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo sempre. Então, você precisa mudar, né? E é isso que a gente chama de karma, a lei do karma. Eu faço hoje, eu vou ter esse reflexo amanhã. A questão é, mais uma vez, o tempo. O nosso tempo na Terra é diferente do tempo no plano espiritual. Então, o que eu fiz hoje, eu não vou pagar amanhã. Eu posso pagar. Eu vou dar um exemplo bem besta, tá? Me desculpe. Eu cortei a mão de uma pessoa, então vão me prender e vão cortar minha mão. Não é bem assim, não é nesse tempo em que as coisas acontecem, né? Eu tenho várias vidas, eu tenho várias encarnações. E, graças à bondade divina, esse preço pago, essa conta é acertada ao longo do tempo, em suaves prestações. Porque se eu pegasse 1 milhão agora, tivesse que pagar 1 milhão amanhã, estava ferrado. Eu pego 1 milhão hoje, mas eu posso pagar em suaves prestações, em suaves reencarnações. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas ajuda bastante a nós pecadores. E, finalmente, a lei do gênero. O gênero se manifesta em tudo. Uma questão muito interessante, né? Quando se fala em gênero, não está se falando em sexo. A questão sexo, ela é o gênero quando desce até o plano material. Quando você está falando em plano espiritual, em plano divino, gênero é simplesmente energia, densa ou leve, energia rápida ou lenta. Eu não estou falando em sexo. Então, para você criar alguma coisa, você tem que ter os dois gêneros, né? São os dois gêneros juntos que fazem a criação. E daí, então, se associar isso ao sexo aqui no planeta Terra, né? Mas não necessariamente. Esse casamento alquímico não necessariamente envolve a questão do sexo.
tá? Então, o gênero vem é uma palavra que vem do latim, né? Uma palavra que vem de gerar. Ou seja, você tem que ter os dois gêneros, a combinação dos gêneros para gerar alguma coisa, né? Nada pode ser criado sem esses dois princípios. Ou seja, tudo tem esses dois princípios. Nós temos esses dois princípios dentro de cada um de nós. Os princípios masculino e feminino. Eu não gosto muito de usar esses termos, não. Eu prefiro usar esses termos. Polaridade masculina, polaridade feminina. Ou seja, a polaridade masculina nada mais é do que a energia solar, racional, estratégica, competitiva, que é associada aos homens. Mas não significa que a mulher não seja estratégica, não seja competitiva. A mulher também é, né? Já a polaridade feminina é associada ao yin, ao lunar, ao emocional. A mulher é muito mais detalhista, muito mais intuitiva do que o homem, que é mais racional. O que não significa que o homem não pode ser intuitivo, não pode ser detalhista também. Na verdade, todos nós temos essa combinação, esse equilíbrio entre as duas polaridades, a masculina e a feminina, entre os dois gêneros. Nós somos a combinação dos dois. Então, um de nós é mais racional do que emocional, o que não significa que ele é mais que a pessoa feminina, que, vamos dizer, a Cris. Não significa que a Cris, por ser mais racional, é masculinizada. Não. Ela é mulher, ela é feminina, mas ela tem um lado racional um pouco mais aflorado. E a mesma coisa o Gil. Ele pode ser mais emocional, sem deixar de ser homem, certo? Porque nós temos, na verdade, os dois lados dentro da gente, os dois gêneros. Toda a criação tem os dois gêneros. O que muda é a quantidade de um, quantidade do outro. E cada um de nós possui quantidades diferentes de um e de outro, né? Então, o gênero está longe de ser a questão sexual, mas sim de energia. E para terminar, eu peguei aqui algumas frases que eu achei bastante interessantes. Então tá lá, primeira frase do livro Kybalion. Guardai-vos da avareza mental e expressai em ação aquilo que aprendestes. O conhecimento é, assim, como a riqueza, destinado ao uso. Não adianta você ter dinheiro para não usar. Dinheiro você junta para usar com sabedoria, usar para o bem. A lei do uso é universal, e aquele que viola essa lei sofre por causa do seu conflito com as forças naturais. Então, o conhecimento foi criado para ser usado. Todo conhecimento que nós adquirimos tem que ser usado. E, para terminar, uma frase de uma pessoa que a gente conhece muito bem, chamada Madame Blavatsky, né? Honrai a verdade com a prática. Ou seja, todo conhecimento que a gente tem, tudo que a gente aprende, deve ser colocado na prática para que a gente honre esse conhecimento que nós recebemos. Bom, gente, é isso que eu tinha para dizer.